com a paz do Senhor, aqueles que estão presentes, que estão em casa. E nós vamos meditar, irmãos, nessa noite, na palavra de Deus, uma breve reflexão. Eu trago para os irmãos, compartilho com os irmãos nessa noite, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 12 até o 17, mas eu vou trabalhar com os irmãos na reflexão nessa noite apenas do 12 ao 14, dividir em dois momentos. Se houver outra oportunidade, a gente dá continuidade, mas vamos para Colossenses 3, 12 ao 17, e vamos ficar com os versículos apenas do 12 ao 14 na reflexão. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3, 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém? Que o Senhor aplique essa porção lida em nosso coração. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse tema, a nova vida, né? A nova vida em Cristo. Nessa carta, Paulo está escrevendo para os crentes da igreja de Colossos, né? Aqueles irmãos. E uma curiosidade, irmãos, aquela igreja, aquele povo tinha uma preocupação muito exagerada com os ritos e cerimônias do judaísmo. Era um povo que ainda estava muito apegado a determinadas tradições religiosas da religião judaica. E, por outro lado, também, além desse apego à tradição judaica, aquele povo também estava apegado a cultos a anjos. Era um povo que adorava anjos. Então, havia ali uma mistura, né, de práticas, de cerimônias, de rituais, e, ao mesmo tempo, um certo gnosticismo, ou seja, um certo misticismo. E Paulo estava preocupado com aquela igreja, e aí escreve essa carta para mostrar para aqueles irmãos a grandeza da obra redentora de Cristo, a excelência da obra de Cristo. Tanto é que no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, ainda tem uma passagem muito bonita, que os irmãos podem depois ler em casa, que é do versículo 13 até o versículo 23, em que ele vai falar sobre a excelência da obra e da pessoa de Jesus Cristo, né? Como Cristo nos liberta do império das trevas, nos transporta para o reino do seu Filho, é o Deus em quem temos redenção, em quem temos a remissão dos pecados. E aí Paulo vai mostrar para aquela igreja qual é a riqueza, a excelência da obra salvadora de Cristo Jesus. E mostrar para aqueles irmãos como é extraordinária, né, a obra de redenção, a obra de regeneração que Cristo, né, realizou por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E aí, no capítulo 3, que é esse capítulo que nós lemos, Paulo vai fazer um contraste agora. Ele vai dizer que a nova vida em Cristo, né, a união com Cristo glorificado, ela agora traz para nós uma outra vida, ela vai trazer uma novidade de vida. E Paulo vai contrastar aqui nos versículos 5 até 9, ele vai dizer quais são as obras más, ou quais são os vícios, né, que devem ser abandonados, que devem ser rejeitados, a partir do momento agora que a gente está ressuscitado com Cristo, que a gente deve buscar as coisas que são do alto, as coisas onde Cristo está assentado, devemos pensar nas coisas lá de cima, e ele vai mostrar os resultados dessa união com Cristo. Ela produz aí o abandono, né, a determinados vícios. E ele cita aí no versículo 5, a gente não leu, mas ele vai citando prostituição, impureza, lascívia, avareza, idolatria, indignação, maldade, etc, etc. E aí o que ele faz? Ele faz um contraste agora entre a vida sem Cristo, a vida, né, que não foi regenerada, a vida que não está em Cristo ainda, com uma nova vida. E aí ele vai fazer uma série de advertências, de exortações, né, de recomendações àqueles irmãos daquela igreja sobre como é que deveria ser
esse novo proceder, porque a partir de agora não seria a partir de uma vida determinada por rituais, por cerimônias, né, ou por determinada adoração a anjos, como aqueles irmãos estavam pensando, mas uma vida agora totalmente dependente de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo Jesus. Então, esse é o contraste que Paulo está estabelecendo aqui nesse texto, né, nessa passagem que nós lemos. E é interessante, irmãos, que na passagem anterior, um pouquinho nos versículos anteriores, aparece aqui a palavra despojar, como está no versículo 8, né, quando ele diz, agora, porém, despojai-vos. E ele vai citar as coisas que a gente tem que se despojar. Depois, no versículo 9, aparece a palavra despir, né, que despir significa tirar uma roupa. E depois, no versículo 10, ele vai falar a palavra revestistes. Né? Agora que vocês despiram do velho homem e vos revestistes do novo homem, então ele faz um contraste aqui, uma comparação entre o despir, tirar a roupa velha, a roupa do homem que não conhece a Cristo ainda, e se vestir, né, do novo homem, da nova roupa, de uma roupa agora, espiritualmente falando, agora de virtudes que a gente alcança em Cristo Jesus, e que não é por mérito nosso, né? Essas virtudes todas que ele coloca aqui, paciência, humildade, misericórdia, isso não vem de nós não temos essa capacidade, mas a nossa união em Cristo, a nossa união em Cristo Jesus nos permite isso. Então é por isso que no versículo 12, ele começa dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ele vai dizer quais são essas roupas novas, que eu queria justamente meditar com os irmãos sobre isso, né? Falando aqui metaforicamente quais são essas roupas novas que a gente deve vestir, agora que a gente está em Cristo Jesus, né? E que aqueles irmãos também deveriam, porque ele está escrevendo aqui essa carta para aqueles irmãos, dizendo, olha meus irmãos, deixem, né? Tirem essas roupas velhas que vocês têm, e aí ele cita quais são essas roupas velhas, e se vistam, ou se revistam, né? Dessas roupas novas. E aí, irmãos, ele começa no versículo 12, já com essa palavra revestivos, né? E revestir significa exatamente vestir novamente. Agora, não vestir a mesma roupa, mas vestir agora uma vestimenta nova, uma vestimenta agora em Cristo. E aí ele dá um motivo pelo qual aqueles irmãos deveriam vestir essa nova roupa, né? Ou deveriam ter essa nova vida. E aí ele diz no versículo 12, revestivos, pois, ou portanto, porque vocês agora são o quê? Eleitos de Deus, são santos e são amados. Não é? Eleitos de Deus, vocês foram escolhidos por Deus, separados por Deus também. A palavra santos aí significa separado por Deus. Portanto, vocês são agora escolhidos, eleitos, vocês são santos, ou seja, separados por Deus, e vocês também são amados pelo próprio Deus, são alvo desse amor de Deus. Então, por isso que ele vai falar aqui exatamente isso, do revestir e do motivo, ou da motivação pelo qual aqueles irmãos deveriam se revestir. Agora, completando a ideia, aqueles irmãos deveriam se revestir de quê? Né? E nós vamos ver agora adiante, no mesmo versículo, porque com essas palavras que Paulo traz aqui, ele já deixa claro para nós, irmãos, que não são os nossos esforços humanos, a nossa capacidade humana, que nós podemos usar para nos revestirmos de um novo homem, mas a obra de Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, revestivos de, aí ele vai dizer do que é que a gente precisa se revestir, mas revestivos como quem? Como eleitos de Deus, portanto já escolhidos por Deus, separados por Deus e amados por Deus. É só nessa condição de eleitos, santos e amados que nós temos condições de sermos revestidos de tudo aquilo que ele vai dizer agora. E aí eu destaco no versículo 12, que a gente leu, essas 5 roupas, ou essas 5 vestimentas que ele traz para nós. A primeira delas aparece aqui com a palavra ternos afetos de misericórdia. Numa outra versão, é usada a palavra entranhas de misericórdia. E aí, mas a palavra-chave aqui, da primeira virtude, né, que deve ser cultivada por aqueles irmãos, é a palavra misericórdia. E o que significa misericórdia? Qual o sentido da palavra misericórdia? Misericórdia, irmão, significa uma profunda compaixão, ou uma profunda simpatia de uns para com os outros. E aí a gente fica pensando, quem é que tem o maior exemplo para nós de misericórdia, né?
O próprio Jesus. Jesus é para nós o exemplo da misericórdia, porque foi aquele que teve uma profunda compaixão pelas nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romanos, se eu não me engano, se não me falha a memória, Paulo escrevendo aos Romanos diz, né, que ele não via ainda, né, nada de bom, né, em nós, nos amou ainda quando nós não tínhamos nada que o atraía, nada de atraente. Então, a misericórdia de Deus é, sim, essa profunda compaixão, é esse amor, né, que Ele tem por nós. E aí, irmãos, entranhas de misericórdia, Ele diz, né, revestivos de ternos afetos ou de ternas entranhas de misericórdia. E aí, para nós, como cristãos, que Ele está escrevendo para aqueles irmãos, e para nós também, que essa roupa que nós devemos vestir é essa roupa da misericórdia, ou seja, de termos compaixão, de termos simpatia uns para com os outros. Que o que Paulo está ensinando aqui para aqueles irmãos é exatamente essa vida em comunidade de fé, essa vida na igreja, como é que aquela união com Cristo impactava exatamente nessa nova vida agora em comunidade, porque não é uma vida... de todas essas recomendações que Paulo está trazendo aqui, não são recomendações pessoais apenas, ou seja, da pessoa cultivar para si própria, mas são virtudes que a gente cultiva para com os outros, numa relação interpessoal, numa relação em comunidade. Então, a misericórdia aqui é essa relação, essa compaixão de uns para com os outros, né? Agora mesmo, nesse momento que nós estamos atravessando, de pandemia, de tudo mais, dessas crises todas, é o momento que a gente tem buscado de Deus ser misericordioso uns com os outros, né? Aqueles que estão passando lutas, aqueles que estão tristes pelas perdas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, enfim, passando por dificuldades, é o momento em que a gente manifesta a misericórdia de Deus. Mas ele diz mais, revestivos de ternos afetos de misericórdia e revestivos também de bondade. Em outra versão aparece a palavra benignidade, bondade, benignidade. E o que seria essa benignidade? Uma vez que nós já apresentamos ou temos a misericórdia de Deus manifestada nessa nova vida que nós conquistamos em Cristo Jesus e por meio dele, agora os irmãos daquela igreja e nós também hoje somos desafiados a sermos benignos ou sermos bondosos. E a gente pode pensar, mas como cristãos, como crentes, nós não já somos bons, né? E aí é que está. Será que nós somos bons, nós temos essa capacidade de sermos bons? Não, irmãos, nós não temos a capacidade. Apenas em Cristo Jesus é que nós conquistamos e que nós alcançamos essa capacidade. E o que é a benignidade, o que é a bondade? É a disposição de fazer o bem. E é interessante essa palavra disposição, porque a bondade e a benignidade tem que partir dessa disposição, né, dessa vontade, desse desejo de fazer o bem a outro sem nenhuma intenção. E aí a gente sabe como dos nossos relacionamentos, às vezes até na família, às vezes no trabalho, às vezes até dentro da própria igreja, quando tem pessoas que às vezes fazem o bem a outros, mas com a intenção, às vezes, de ser beneficiado, né? Com interesse, com alguma motivação dessa no coração. E é isso que Paulo está ensinando para aqueles irmãos. Sejam bons, sejam benignos, com essa disposição para o bem, de fazer o bem e sem nenhuma intenção maldosa, né, no coração, mas com esse desejo aí de praticar a benignidade. E aí eu reforço novamente, essas virtudes que Paulo está aqui ensinando para aqueles irmãos, elas só são possíveis em Cristo Jesus. E é tanto que ele começa o versículo, como eu já mostrei, né? Revestivos disso tudo, como eleitos de Deus que vocês já são, como santos que vocês já são e como amados de Deus que vocês já são. Mas aí ele continua, né? Misericórdia, bondade e a terceira que aparece aqui, a terceira virtude, humildade. E ele vai dizer, né, de humildade. E o que é a humildade? Humildade é algo difícil, irmãos, né? Nós somos tentados, a nossa inclinação é uma inclinação para o orgulho, é uma inclinação para a vaidade, principalmente em determinados ambientes de trabalho. Ontem eu passei 4 horas e 30 minutos numa reunião com 34 professores, colegas do meu departamento. E assim, a gente vê que muitas horas de discussão, muitas vezes, são justamente as brigas dos egos, né? Das vaidades, dos orgulhos, dos caprichos, cada um que queira realmente, e a gente fica observando ali, quando a gente começa a ter uma perspectiva, né, cristã, a gente começa a analisar ali, e a gente tem que ter cuidado também para não cair
na mesma, porque a gente é desafiado a isso, mas a gente vê muito claramente, quando a gente está na perspectiva de Deus, aqui nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, a gente percebe, né? Como muitas vezes é justamente isso. E essa humildade é exatamente isso, né? Essa capacidade de viver uma vida modesta, né? Sem considerar o outro inferior. Aliás, né? Não podemos considerar nós superiores aos outros. O outro, se possível, considerar o outro inferior. Aliás, superior, misturando aqui as palavras, né? Ou seja, essa é a vida de humildade, né? Então, eu tenho que me colocar numa posição, é isso que Paulo está ensinando para aqueles irmãos, né? A posição da humildade, a posição de considerar o outro sempre superior a si próprio, né? E ele termina, vai mais adiante, no finalzinho do versículo, ainda além da misericórdia, da bondade, da humildade, ele vai para a mansidão, que é um outro aspecto também, inclusive mansidão está lá em Gálatas, né, como fruto do Espírito, né, que ele mostra lá, como fruto do Espírito, a mansidão, que é essa capacidade exatamente de a gente poder evitar o máximo possível, né, a oposição, o conflito, o embate, né, enfim, é o momento de ceder. A gente sabe muitas vezes como nos relacionamentos isso ocorre muito, né, não só nos relacionamentos aqui, eu estou falando dos casamentos, mas acontece principalmente, né? A gente sempre gosta de trazer como exemplo os relacionamentos conjugais, mas existem outros tipos de relacionamentos, né? Na própria família. Relacionamentos entre pai e filho, mãe e filho, filho e mãe, irmão com irmão, primo com tio, com patrão, com empregado, com vizinho. Existem muitas relações interpessoais na vida de uma pessoa. E aí a mansidão é algo fundamental, irmãos, é algo importante. Já tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam, né? Então a mansidão é algo que só o Espírito Santo de Deus pode conceder, porque nós somos muitas vezes nas nossas relações interpessoais, sejam elas quais forem, somos desafiados nesse aspecto da mansidão, de perder o controle. E aí a gente aprende isso com quem? Com Jesus. Não tem para onde correr aqui, não tem para a gente pensar noutro modelo, noutro padrão de mansidão a não ser o próprio Jesus. A gente começa, eu estava meditando nesse texto sobre a mansidão e eu estava me lembrando quantas vezes Jesus foi provocado, né, assim, por aqueles fariseus. Ou raça ruim. Tudo bem que teve um momento ali que Jesus vai e diz, ou raça de víboras, né, com aquele povo, com aquela religiosidade. Mas Jesus foi muito provocado por aqueles movimentos religiosos da sua época também, as próprias autoridades do seu momento, da sua época, por causa da missão que ele tinha, né, que ele estava ali preocupado com a implementação do reino de Deus. E aí a gente vê um exemplo para nós de mansidão, né? Então, que assim como Paulo está ensinando para essa comunidade aqui também, né? Aquela comunidade de Colossos, que em Cristo Jesus eles já tinham conquistado tudo isso, essas virtudes recomendadas que têm que ser cultivadas na vida cristã, elas seriam possíveis a partir desse momento em que se reconhece Jesus. E não por meio daquelas tradições, daqueles rituais, daquelas cerimônias a que eles estavam tão apegados, ou aquele culto de adoração a anjos, né, que eles estavam ali, enfim, tão apegados e tão arraigados. Tanto é que Paulo, acho que no capítulo 2, versículo 8, ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E em outro momento ele vai ser mais claro também com aqueles irmãos e vai falar que alguém pode ali pretextar, né, ter como pretexto ali culto aos anjos. Ele chega a ser claro com relação a isso. Então, ele está trazendo aqui, irmãos, para aquela igreja toda essa relação de virtudes que aqueles irmãos deveriam cultivar a partir do momento agora que são salvos, santos, amados e eleitos em Cristo Jesus. Por fim, termina o versículo com a última virtude aqui desse versículo, que é a longanimidade. A longanimidade é uma palavra que aparece mais de uma vez também em outros textos, outras referências, mas diz respeito exatamente à paciência, né? Aqueles irmãos ali deveriam em Cristo Jesus também ser alcançados na paciência, na longanimidade, na tolerância, na firmeza na sua caminhada cristã. Nós também, como essa igreja, que era a igreja de Colossos, né, nós também como igreja hoje, somos desafiados muitas vezes em relação à paciência. Quantas coisas muitas vezes nos tiram da nossa, né, do sério, como se diz no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida.
E a gente precisa realmente pedir a Deus que Ele nos conceda, né? Já concedeu, na verdade, já nos capacitou para isso. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador, a gente já tem essa capacitação. Agora, é claro que isso é algo que tem que ser cultivado, assim como uma planta, que a gente planta e põe água e vai dando, e aquela planta vai crescendo, é algo que também vai crescendo, né? Às vezes a gente passa uma vida toda para desenvolver uma virtude dessa, né? Às vezes não é do dia para a noite, ou a gente amadurece mais em umas e outras não, e por aí a gente vai vendo isso. Então, irmãos, qual é a aplicação desse ensinamento de Paulo, que ele estava transmitindo para aqueles irmãos de Colossos, e qual é a aplicação que a gente traz para a vida nossa hoje? É que essas virtudes todas aqui, né, que a gente viu, elas não são possíveis por esforços próprios, por mérito próprio, né? A gente olha muitas vezes à nossa volta, dentro da própria igreja do Senhor, né, na igreja de Cristo, a gente encontra muitas vezes pessoas procurando agradar a Deus por meio dos próprios esforços, dos méritos próprios. E aí isso resulta em frustração, em decepção. Porque se não é Cristo Jesus que nos instrua, que nos ensine, que nos guie, que nos conduza nessas virtudes, a gente não consegue. Então é em Cristo Jesus, já que nós somos amados, eleitos, né, e separados por Deus, é somente nele que a gente alcança essa condição. E aí ele vai para o versículo 13, quando ele diz assim, nessa versão que a gente tem: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então veja, ele continua essa lista, na verdade ela vai até o final de 17, mas a gente vai ficar somente até o 14 hoje, mas ele começa no versículo 13 com uma outra, né? Outra versão diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, a gente tem uma outra roupa aqui que ele nos orienta, né? Além das 5 já mencionadas no versículo 12, existe uma outra vestimenta espiritual que Paulo está ensinando para aqueles irmãos ali, que é a ideia do suportar, né? Quando a gente lê a palavra suportar, essa palavra tem tanta ideia de tolerar, né? A gente sabe que a gente vive numa comunidade, irmãos. Nós vivemos aqui com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que gostam de comidas diferentes, pessoas que gostam de roupas diferentes. Isso é muito salutar, isso é muito natural, né? Ninguém aqui é aquela fábricazinha de carro que sai tudo igualzinho, assim, tudo, né, na linha de produção. Não, nós somos diferentes, tivemos formação diferente, educação diferente, viemos de sistemas de criação de educação diferentes. Então, isso é natural que na igreja aconteça. Então, o que Paulo está ensinando aqui não é que a gente tem que ser igual, na verdade, né? Mas ele diz, olha, suportai-vos uns aos outros, e ele diz mais, né, perdoando-vos uns aos outros, e ele ensina sobre isso. Então, é claro que isso faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento cristão. Então, a ideia de suportar é tanto na ideia de tolerar, como na ideia de carregar mesmo, de sustentar, e aqueles que já alcançaram uma maturidade cristã, vai lidando com aqueles que ainda estão engatinhando, né? E assim a gente vai, e a comunidade de fé, que é a igreja, vai crescendo e vai junto, né? E aí ele completa essa ideia aí, não só com o suportar, mas ele diz, perdoando-vos uns aos outros. Quer dizer, não basta apenas a capacidade de suportar, mas também quando houver alguma coisa que prejudique a relação, né, entre os irmãos, é isso que ele estava ensinando ali na igreja, que haja a disposição para o perdão, que aí ele diz assim, perdoando-vos mutuamente. Mutuamente é uns aos outros, é a mesma ideia. O que significa dizer que o perdão é uma via de mão dupla, né? Ela vai de um lado e vai do outro, né? Então, o perdão, ele faz parte, né, da nossa vivência como igreja, como comunidade, como grupo, como comunidade de fé. E aí, novamente, a gente vai para quem, como exemplo? Para Jesus. Né? Não adianta a gente olhar essa lista de virtudes aqui e dizer, eu não tenho capacidade de perdoar. Não é? Às vezes a gente agride, ou às vezes ofende alguém, ou a gente às vezes é ofendido, e se depender da nossa condição, do nosso coração, a gente não tem essa capacidade, mas Paulo vai trazer aqui o exemplo de perdão deixado por Cristo, porque ele diz depois, assim como, isso é uma comparação que ele está fazendo, essa estrutura, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aí desmonta a gente todinho.
Porque se a gente diz assim, eu não tenho capacidade de perdoar fulano, a gente às vezes ouve isso, né? Principalmente às vezes em relacionamento em que há traição, às vezes, o esposo ou a esposa diz assim, nem que apareça pintada de ouro, né? Não perdoa, aquela coisa. E outras situações mais, alguém faz um mal para alguém, a pessoa diz, eu não perdoo. E aí Paulo vem e desmonta, diz assim, olha o exemplo de perdão que estou colocando aqui, qual é o paradigma, o modelo, assim como o Senhor vos perdoou. Aí a gente fica pensando, assim como o Senhor vos perdoou, por que é o modelo, que é o referencial? Porque se a gente olhar para a nossa condição, a gente vai entender o que é o perdão, porque não havia nada em nós de mérito que fizesse com que o Senhor, né, pudesse nos salvar. Não havia, não há, na verdade, mas o Senhor Jesus, Ele não levou em consideração, Ele nos perdoou e nos trouxe a paz, nos reconciliou com Deus. Por isso que Paulo diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, se nós temos essa dificuldade, seja lá em que tipo de relacionamento for, interpessoal, conjugal, enfim, um relacionamento no trabalho, seja onde for. Se a gente tem essa dificuldade, se a gente está enfrentando alguma situação em que a gente precisa pedir perdão ou conceder perdão, irmãos, a gente precisa apenas olhar para o exemplo de Cristo. É claro que talvez você esteja numa situação como essa e você diga assim, não, eu não consigo agora. Eu estou ouvindo essa palavra, eu conheço a palavra, mas eu não consigo. Pode ser que você não consiga hoje, mas você deve continuar insistindo. A partir do momento que você continuar insistindo, olhando para a palavra, olhando para a Escritura, eu tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus faz a obra. Tem um versículo lá, acho que é em Jeremias, se eu não me engano, ou Ezequiel, não lembro agora, um dos profetas maiores, que diz assim, a palavra do Senhor é como um martelo que quebra a penha, a pedra. Né? Imaginou coisa mais difícil do que a pedra? E a comparação dele é essa, a palavra de Deus ela é martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Então a palavra de Deus ela tem esse efeito, ela vai, se você olhar para a palavra, olhar para Cristo, se você tiver com essa dificuldade, certamente você vai conseguir vencer essa barreira. E aí a aplicação que nós fazemos para a nossa vida a partir desse versículo, que é o ensinamento que Paulo está trazendo para os irmãos daquela igreja. Irmãos, suportar relacionamento fácil, saudável, conviver com pessoas agradáveis, pessoas que pensem como nós, que fazem o bem, que só nos beneficiam, que fazem... É muito fácil, né? Conviver com pessoas que só fazem o bem para nós é muito fácil. Mas quando a gente vai para uma relação de trabalho, por exemplo, que a gente vê aquele colega que está ali, né, perseguindo e fazendo uma coisa e outra, a gente sabe como é difícil, né, lidar com essas situações. Né? Então, é nesse momento que a gente diz, a gente precisa realmente olhar só para Cristo e olhar o modelo de perdão. E a gente tem que lembrar, trazer à memória, relembrar que eu era um desgraçado, pobre, nu, miserável. Mesmo assim, o Senhor me acolheu. Ele me perdoou, não é? Me perdoou. No próprio texto aqui que a gente leu, no capítulo 2, porque na minha Bíblia está nessa página ainda, eu consigo enxergar aqui, quando ele diz assim, no capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, existia uma dívida, minha para com Deus, e sua para com Deus, e nossa para com Deus. Mas ele diz, tendo cancelado esse escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, não foi em parte, mas por inteiro, por meio de quê? Da cruz, né? Encravando na cruz. Essa passagem é muito bonita quando Paulo fala sobre a obra redentora de Cristo. Existia o escrito de dívida que existia contra nós, foi cancelado. Nós tínhamos uma dívida com Deus, estávamos em pecado. E mesmo assim o Senhor nos perdoou. Então, fica o exemplo para nós também olharmos para o Senhor. E por fim, versículo 14, ele diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a gente termina com esse versículo aqui, porque uma coisa me chama a atenção nesse versículo, é que ele coroa tudo o que ele disse anteriormente com um só, que é o amor, quando ele diz assim, acima de tudo isto o quê? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, acima disso tudo está o amor. Né? Ele diz, e não é a primeira vez que Paulo faz essa afirmação, não é a primeira vez que ele expressa essa ideia de que o amor é maior. Eu separei aqui uma referência muito conhecida de todos nós, que está em 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 13, quando ele fala do dom supremo, o amor é o dom supremo, ele diz: agora, pois, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo já tinha falado aqui, né, aos Coríntios, já tinha manifestado essa ideia de que o amor é maior do que todas estas virtudes em Cristo Jesus, claro. Todas elas nós estamos falando a partir do modelo de Cristo Jesus, que é o modelo de Paulo, que é o modelo da igreja também hoje. E aí, quando essa última peça de roupa, ou essa última vestimenta do novo homem, né, porque a gente já falou de 7, né, porque falou de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, que é o suportar uns aos outros, e perdão. Então foram 7. E ele coroa essas 7 com o amor. E aí não basta apenas o amor, porque ele vê o amor como sendo algo muito importante, ou mais importante para a igreja. E qual é a justificativa que Paulo dá aqui no texto para mostrar isso? Ele diz depois: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E essa palavra sempre me intrigou, vínculo, né? E aí vamos pesquisar o que é vínculo. Qual é a ideia de vínculo? A palavra vínculo aqui, ela pode ser interpretada como ligamento. Que ligamento é justamente uma palavra que a gente usa para ilustrar, para mencionar a ligação que existe entre as partes do corpo humano. Veja, a gente é um corpo constituído de várias partes, então os meus braços estão ligados ao tronco, né, por meio de ligamentos. Existem em toda parte do nosso corpo, existem ligamentos que fazem com que o corpo funcione e o corpo seja essa unidade. Então, irmãos, a ideia de ligamento aqui, de vínculo é esse. O amor, ele é o vínculo da perfeição, ou seja, é aquilo que liga. Até existe uma palavrinha que o pessoal usa na gíria, né? Dá liga ou não dá liga, né? Alguma coisa que dá liga, que cola. Então, realmente, é o amor, por isso que Paulo coroa aqui. Ele coloca o amor como sendo esse algo mais, de maior importância, algo que está acima, né? Não diminuindo as outras virtudes, evidentemente que ele não está diminuindo, mas ele está aqui enaltecendo o amor, colocando acima, porque justamente esse amor é a virtude que liga com perfeição todas as partes, produzindo o quê, irmãos? Produzindo a harmonia, produzindo aqui a união, produzindo o equilíbrio, tanto nos nossos relacionamentos pessoais, como no nosso relacionamento com Deus também, que a gente não pode deixar de vista também que esse amor é o que nos mantém também ligado com Cristo. Então, qual a aplicação que a gente pode fazer desse ensinamento de Paulo aos crentes de Colossos e aos crentes de hoje da nossa igreja? É que a gente pode até apresentar, né, todas essas virtudes. De repente a gente pode dizer assim: não, mas é misericordioso, eu sou misericordioso, eu tenho bondade, humildade, mansidão, eu perdoo. Mas se tiver tudo isso e não tiver amor, não tem sentido, né? Não dá certo. Ele já tinha dito isso em 1 Coríntios 13, né? Se eu falar a língua dos anjos, se eu fizer... Aí ele diz lá o que é que poderia fazer, um monte de coisa que ele poderia fazer, mas se não tiver amor, nada seria. Então a ideia aqui é mais ou menos essa também, né? Ou seja, nós precisamos saber que essas virtudes têm que ser cultivadas em Cristo Jesus, mas que o amor, ela enaltece, ela está acima, né, de tudo isso. E nenhum esforço humano, nenhum mérito humano é capaz de expressar, de trazer isso, né? O amor, o verdadeiro amor, que é esse amor que a gente tem em Cristo Jesus, é o que nos permite estarmos, né, unidos como corpo, como igreja. E aí nós devemos ser gratos a Deus por esse amor, porque o cerne do amor está lá no capítulo 3 de João, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É ali que Deus revela o seu amor, revela o amor em Cristo para a salvação de todo aquele que professar, que crê que Jesus é o Senhor. Então, é um motivo de nossa alegria, né? Devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos amou, ainda nós sendo pecadores, né? Ainda nós sendo pecadores. Então, é em Cristo que nós encontramos também, assim como nas demais virtudes, é em Cristo que nós encontramos o modelo de amor. Porque se eu for procurar o amor, modelo de amor, padrão, nas pessoas que eu vejo, eu vou me decepcionar, como também qualquer pessoa que procurar em mim também vai se decepcionar, né? Mas quando a gente olha para Cristo, Jesus, a gente encontra esse modelo, esse referencial de todas essas virtudes que a gente mencionou aqui e do amor também. Então, que Deus nos ajude, né? Que em Cristo Jesus possamos ser
assim como aqueles irmãos, eu tenho certeza que quando leram aquela carta, né, chegou a carta de Paulo lá para a igreja, eles leram, certamente foram edificados, foram abençoados. Então, que nós também, como igreja hoje, lendo a carta hoje, né, em 2001, também possamos, como igreja, ser edificados e crendo que em Jesus Cristo, tendo Jesus como referencial, nós conseguimos cultivar essas virtudes, ou, usando aqui a metáfora que eu usei, vestir essas roupas, que são as roupas do novo homem, já que no versículos anteriores ele pede para a gente se despir das roupas velhas, que ele cita lá quais são, e vestir as roupas novas, que são essas que ele menciona. Que ele, o Espírito Santo, nos ajude, porque nós não temos condição, mas ele nos dá a graça de alcançarmos, de sermos edificados e amadurecermos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra para o irmão Jaziel.